ação para vocês. Que aí a gente já vai passar para a sentença hoje. Tá bom? Estão vendo ou não? Sim. Ah, tá ótimo. Querem um pouquinho maior? Melhor, né? Sempre é melhor. Só um minutinho, gente. Um minutinho. Que eu tenho que mandar imprimir aqui o negócio do TEL. E nós estamos compartilhando nossos problemas aqui da pandemia. E aí a gente já fica na nossa aulinha. Pronto, voltamos. Perdão, gente, que não é fácil esse nosso tempo agora. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês, que aí vocês vão se sentir mais confortáveis. Vejam aí, está muito grande. Só que aí é ruim que eu não vejo quem está pedindo para entrar. Deixa eu só aumentar um pouquinho, então. Vou só aumentar um pouquinho aqui. Melhorou? Tá bacana agora? Melhorou ou não? Só me digam sim ou não. Melhorou, meninos? Melhorou, professora. Aumentou Tá um pouquinho. ótimo. Vamos lá. As conclusões que eu queria dizer para vocês da prova. Vamos lá. A atipicidade dos meios de prova. Eu comecei por esse ponto e termino nesse ponto. O que é que a gente quer dizer? Que hoje, por exemplo, se criarem um meio de prova completamente diferenciado lá na Austrália, e a gente entender que pode utilizar aqui no processo, vocês podem usar. Então, o que eu queria dizer para vocês que o céu é o limite. Dentro de um padrão de legalidade, de legitimidade, o que é que eu quero dizer com legalidade e legitimidade? Vou até anotar aqui para vocês, para a gente não esquecer. Eu não posso ter a vedação, é aqui, a prova, estou escrevendo, obtida por meio ilícito. Eu não posso ter é a prova obtida por meio ilícito. E quando é que eu vou ter, professora, a prova obtida por meio ilícito? Quando ela não é legal, quando ela não é legítima. E vamos lá um exemplo de prova obtida por meio ilícito. Vejam só. Vocês, se estiverem gravando dos celulares de vocês esta aula, a prova é obtida por meio ilícito, eu não autorizei. A Canandra está aí gravando, o Matheus também está gravando, a Luísa está gravando e dizendo, eu não sei lá se a professora está gravando, se ela é desidiosa, se ela vai mandar para a gente, se ela depois não quiser mandar para a gente. Vamos supor, vocês três, Luísa, Canandra e Matheus estão gravando. E eu lá no meio da aula ofendo a Thaís. Promovo aqui ofensas verbais horrorosas. Pergunto, pode ser utilizada esta prova sem a minha autorização no processo da Thaís? Vocês são amigos da Thaís e dizem, Thaís, a gente vai te socorrer. Nem sabes, a professora não vai mandar a gravação, a gente gravou,
Está tudo ali documentado, todo mundo ouviu, ninguém vai dizer que nós, testemunhas, estamos mentindo e a gente tem a prova. Pode ou não utilizar? E aí, sim ou não? Vejam que legal o exemplo. Sim ou não? O que é que acham? Pode ou não pode? Natasha disse não. Pode usar ou não? A Natasha já foi para o campo do não. Quem é que vai para o campo do sim? Alguém? Eita, silêncio. Vamos lá. Pode ser utilizada. Pode ser usada. Por quê? Percebam, vocês devem ter ouvido em penal que não pode haver interceptação de gravação telefônica, meios digitais. O que é interceptar? É um terceiro interceptando uma conversa alheia. Aqui não é uma conversa alheia. Aqui eu estou conversando com vocês no momento da aula. Eu estou repassando conteúdo. Eu estou dizendo tudo para a turma. Se vocês estiverem gravando, não é ilícito. Mas, professora, quando a senhora vai dar aula, por exemplo, nacional, eu tive um curso na Escola Nacional do Ministério Público e fizeram eu assinar um termo de cessão de gravação. Percebam, eu assino uma autorização, não é por conta do problema de alguém estar gravando, é por conta de como vão usar a minha aula. Então, se eu cedo essa aula pode ser utilizada para milhares de fins. Pode ser utilizada para o Ministério Público lá do Rio Grande do Sul, pode ser utilizada para o Ministério Público do Paraná, pode ser jogada no YouTube, eles vão jogar no YouTube essa aula. Então, percebam, a sessão é por causa da minha imagem, por causa do meu rosto, por causa dos direitos autorais. Eu podia estar ganhando dinheiro com aquela aula, mas eu não estou. Então, eu visualizei aquela aula como algo para educação, para o conhecimento. Então, eu cedi todos os direitos. E aí ela pode ser visualizada mundo. Podem colocar a legenda em inglês e jogar para os Estados Unidos, sei lá, eu estou dando exemplos, tá? Então, eu assinei um termo de cessão. Preste atenção, a minha pergunta foi, ela pode utilizar no processo? Existem duas palavrinhas que eu não falei para vocês, que eu vou escrever aqui agora. Captar uma gravação é diferente, tá? Difere de interceptar. Eu pensei que vocês tinham visto isso em penal. Vocês já deram um processo penal, não deram ou estão dando? Por favor. Estão dando ou não? Eu vou ter que diminuir um pouquinho. Ah, estamos no início, agora eu vi. Eu vou só tentar ajeitar aqui de uma maneira que eu leia o chat. Então, vocês estão dando. Quando o professor mencionar lá a lei de interceptação telefônica, o que é a lei de interceptação telefônica? Foi uma legislação preocupada no Brasil com o acesso a dados. Olha a Lei Geral de Proteção de Dados que veio agora, que se soma àquela lei da década de 90, foi em 96. Tá? 96, a lei de interceptação telefônica. Por quê? A Polícia Federal, ouçam bem, acordem aí, por favor, é muito importante isso. A Polícia Federal, Polícia Estadual, enfim, o próprio Ministério Público, e aí eu tenho que falar, ainda que sendo do MP, o que é que faziam? O Ministério Público achava que era o super-homem do processo, a Mulher Maravilha do processo, a promotora, o delegado de polícia, a delegada de polícia, o que é que eles faziam? Eles gravavam por conta deles, sem autorização do juiz. Então, eu achava que a Gisele estava cometendo algum crime. Eu pegava e gravava, grampeava o telefone da Gisele, todas as gravações da Gisele eu ia ter.
de telefone. Problemas disso. Cadê a minha intimidade? Cadê a minha imagem? Cadê a minha honra? Então, tudo que acontece comigo ali sendo exposto em um inquérito policial. Então, o que é que houve? Houve o resgate, a inviolabilidade do direito à intimidade, da honra, da imagem de uma pessoa com esta lei de 96. Então, as interceptações, olhem lá, interceptações passaram a ser proibidas de acordo com a Constituição. A Constituição diz o quê? No artigo 5º, que é vedado praticar, obter provas por meios ilícitos. Interceptar a vida de alguém é um meio ilícito. Então, por exemplo, eu estou conversando com meu marido e um delegado de polícia está gravando. Eu estou conversando na procuradoria com a minha assessora Renata e um delegado de polícia, sem eu saber, está gravando. Um juiz está atuando na vara, tá, no local de trabalho dele, e o telefone dele está com grampo, os famosos grampos que vocês ouvem nos jornais, está tudo grampeado. Depois, o delegado pode utilizar esta prova, estes grampos, para atos de corrupção, improbidade administrativa, prevaricação e outros tantos crimes, sem ter autorização do juiz. O grampo é autorizado quando há a interceptação sem o juiz ter autorizado? Não. É isso que disse a lei. O Poder Judiciário, ele recebe como uma medida cautelar, uma medida de cautela, de uma tutela provisória, onde ele autoriza com fundamentos de probabilidade do direito, ou seja, o delegado tem que ir para juízo, tá? Por meio do Ministério Público Estadual promotor, que pede ao juiz para que seja autorizado o grampo. Entenderam? Aí, esta interceptação passa a ser o quê? Legal, legítima, ok. Mas se não tiver a autorização do juiz, é ilegal, é ilegítima e não pode ser feita. Aí ela é obtida por meio ilícito. Agora, eu disse interceptar. Interceptar é aquele terceiro que vai lá, o delegado, e grampeia uma conversa alheia. Era a conversa que eu disse para vocês, minha e do meu marido. Era a conversa da Gisele com a assessora dela. Era a conversa do juiz com testemunhas, com partes, com outras pessoas, com as pessoas que trabalham com ele. Entendido? Agora, qual é a diferença para captar? O que é captar a conversa telefônica? Captação de conversa telefônica é o que a gente está fazendo aqui de um momento. Eu e vocês estamos para o diálogo. Eu e vocês estamos funcionando. Se um de nós grava como eu estou gravando, pensem bem, eu me colocando aqui, que a maior parte da conversa, quem fala aqui sou eu. Mas se vocês estivessem falando e eu estivesse gravando a conversa, não é ilegal, porque eu estou apenas captando um diálogo entre nós dois, entre a turma. Entenderam? Então, quando eu estou captando um diálogo, não há ilegalidade, porque é a própria pessoa que está participando. Ela própria está participando. Então, ela própria está captando o evento, o fato. Entendido? Então, captação de conversas, de diálogos, não são ilegais. Vou dar um exemplo para vocês, foi extremamente polêmico na UFPA. Um determinado professor da UFPA, e vocês vão todos querer saber quem foi, tá? Vão todos aqui perguntar no chat, professora, diga logo quem foi. Um professor na universidade, quando o agora candidato Edmilson Rodrigues foi
governante em Belém, que agora ele está retornando como candidato à prefeitura. Quando ele já estava investido no cargo político, um determinado professor da universidade começou a falar mal em sala de aula de direito do nosso curso. Começou a falar mal, e tinha uma aluna que tinha um parentesco com o doutor Edmilson, tá? Ela gravou e depois ela levou para o tio. E a assessoria jurídica dele, de posse daquela gravação da aula, processou. Aí ficou a confusão. Pode ser utilizada a prova, não pode ser utilizada a prova. Esqueçam a questão do cargo, que aí seria outra coisa. Ah, mas ele é uma pessoa de projeção, de personalidade política. Não. Eu quero processualmente. Foi captada uma conversa que ocorreu, um diálogo dali na turma, e ele proferiu palavras. Pode ele ingressar com uma ação de dano moral? Pode. O fato é público e notório e foi captado. É diferente de eu estar em uma conversa particular, em uma conversa privada, e um terceiro que não está na conversa e é interceptação, ele pega, ingressa e grampeia. Vou dar outro exemplo para vocês com coletividade que eu passei na Justiça do Trabalho. Houve um processo extremamente rumoroso de uma grande empresa aqui em Belém, que o que é que aconteceu? O sindicalista, o sindicato, chegou com a empresa e disse, por favor, vocês têm uma sala, vocês poderiam me ceder uma sala para a gente fazer uma reunião nossa particular, privada. Nós, trabalhadores, a gente precisa conversar situações que a gente quer depois propor para a empresa. Aí o empresário, super amigão do sindicalista, disse, sem problemas, eu tenho uma sala. Não, porque a nossa sede do sindicato está passando por obra, está em construção, a gente não tem condições agora de fazer a reunião lá, porque é muita gente. Enfim. Aí o empresário cedeu a sala, só que ele cedeu a sala como? Ele instalou escondidas câmeras, e câmera com áudio, para ele ouvir, e imagem, tá? Então tinha as duas coisas. Não era só o som, era também a imagem. Vejam só, gravado aquele evento, no evento, foram proferidas palavras de baixo calão contra ele. Aqueles nomes simpáticos, né? Você é ótimo empresário, você é maravilhoso. Imagina, aqueles PQPs da vida, vai embora, que não merece aqui ficarem sendo repetidos. Pode dispensar o trabalhador que proferiu uma palavra de baixo calão, um PQP daqueles da vida, contra o empresário, ele pode ser chamado, olha o nome lá no direito do trabalho, dispensa por justa causa, porque ele não está respeitando o seu patrão, porque ele não está respeitando o contrato de trabalho, a relação de trabalho, a fidúcia, o elemento de confiança que deve existir na relação de trabalho. O que é que o empresário fez? Dispensou por justa causa, levou para o jurídico dele e o advogado pegou e disse, dispensa por justa causa. A dispensa por justa causa, vocês vão estudar ou devem já estar estudando no direito do trabalho, você perde vários direitos, você não tem acesso a determinados direitos, porque o seu contrato foi rompido porque você não cumpriu com os elementos de dentro do contrato, e um deles, a fidúcia. Preste atenção, esta prova é obtida por meio ilícito, eles foram fazer a reunião, eles não sabiam que a sala estava toda grampeada, que tinha imagem sendo captada, som sendo captado, pode ser utilizado porque foi interceptado, tinha autorização do juiz? Não, então é ilegal, é ilegítimo, não pode ser utilizado. Entenderam o que eu quis dizer? Então, não pode ser utilizado. Então, como hoje interpretar as questões de interceptação, de gravação,
telefônica, tá? Elas têm que ser autorizadas pelo juiz. Nós vivemos em um mundo maluco, que é o chamado, agora eu estou ajeitando aqui para vocês melhor, agora ficou melhorzinho, o chamado Big Data. Se quiserem, eu até anoto no chat. Você já deve ter ouvido falar e todo mundo já sabe disso. Tá? Vou só deixar aqui, Big Data. Ou seja, o mundo é um grande conglomerado de informações, de dados. Gente, é um volume de coisas malucas, tá? Então, no caso, ali está sendo gravado, mas ninguém sabe. No caso do professor, por que que aqui eu vi agora o Matheus está dizendo, mas professora, não é diferente do professor. É diferente. Porque vejam só, eu estou em sala de aula, eu estou dialogando com vocês, se vocês estão captando, ali são vocês. É diferente do empresário, o empresário não estava na conversa. Aquela reunião era para o empresário estar NaOtil, não. Então, ele não tem direito a usar o que foi falado ali. Prestem atenção, uma coisa é o momento da sala de aula, usar ali aquele momento está publicizado. A reunião não, a reunião ela foi convocada entre quem e quem? Entre o sindicato com todos os trabalhadores. Então, era para afastar a pessoa do empresário. Vamos dar um exemplo engraçado da UFPA? Vocês, comissão de formatura. Vocês, comissão, beleza, Matheus, obrigada, mas olhe lá, vocês, comissão de formatura, quando vocês fazem uma reunião de formatura, vocês querem que os professores saibam, quando vocês estão escolhendo, quem vai ser o nome de turma, quem vai ser o paraninfo, quem vai ser professor homenageado, e quando tem maior paulada, quando diz assim, não, eu quero o professor tal, eu quero a professora tal, eu quero não sei o quê, eu não quero professor nenhum, nenhum prestou no curso inteiro, pode ocorrer isso, nunca se sabe. Então, enfim, o professor que foi lá atacado, imagina se ele grava, sem vocês saberem, depois ele pode usar contra vocês? Pergunta, pode? Eu já soube de ouvir falar, eu não gravei, que algumas reuniões de comissões de formatura falaram coisas assim escabrosas, imagine, coisas assim que não podem ser ventiladas para ninguém. E eu pergunto para vocês, se alguém ali atingido, ou da direção do Instituto de Ciências Jurídicas, ou já imaginaram da própria reitoria, vamos tirar dos professores, se fosse a própria reitoria, pode ser utilizado? Claro que não. Aquele momento existia uma intimidade, uma coisa ali fechada, de vocês, de uma transparência entre vocês, e não de um terceiro que vem e pega aquela conversa. É o grande problema hoje do mundo da internet, aí que eu quero chegar com Big Data, que vocês precisam raciocinar. Que nós estamos, por exemplo, numa conversa de Instagram. Eu estou ali no Instagram conversando com a Luísa. A Luísa, professora, que bonitinho, legal, a senhora participou de um curso, a senhora viu fulano, ciclano. Aquilo ali pode ser utilizado, alguém pode invadir. Qual é o problema do hacker? Qual é o problema do hackeamento? Olhem, nós estamos em uma plataforma que muitas vezes pode ser hackeada. Nós já tivemos problemas em congressos nacionais e internacionais com o Zoom. Nós tivemos problema agora em uma reunião do CADEL, vocês devem ter sabido, que foi, lamentavelmente, teve um acesso de hackeamento, teve que ser abortada, pelo que eu soube, foi super grave, a direção do ICJ, a professora Valena, ficou muito chateada, atingiu todo mundo, todos nós professores ficamos chateados, porque era um momento íntimo do centro acadêmico. Aí entrou um terceiro, criou problema, enfim, não merece vir a baila a gente revolver situações tristes. Mas vejam, aquele momento não poderia. Então, o momento de uma plataforma, imaginem eventos de plataformas, Facebook, problema de Instagram, Twitter,
Então, são situações, por quê? Porque um Twitter tem um momento privado, porque o Instagram tem um direct privado, porque o Facebook tem conversas privadas. Existem ferramentas, e vocês sabem melhor do que eu, porque eu sei o mínimo aí da tecnologia, mas aí que eu posso compartilhar só com alguns. A gente já não pode no Instagram fazer o seguinte, dizer que aquela minha imagem, aquela história, eu compartilho só com os amigos, que aí fica até com uma cor diferente ali na história. Então, aquilo ali eu não quero que seja visualizada por todos, eu não quero compartilhar a informação com todos. É a partilha de informações, de dados, isso é gravíssimo, meus caros. Pensem nisso para o aspecto penal. Aí a gente está trabalhando com algo que é muito caro para o direito, que está aqui. Essas discussões no penal, vocês ali provoquem um professor que são maravilhosas. Vamos continuando. Essas discussões de common law e da atipicidade dos meios, hoje o Brasil já está adotando prova estatística. O que é a prova estatística? Estatisticamente, eu vou comprovar que determinada empresa, determinada pessoa, ela tem um comportamento que me leva a crer aquela atitude. Mas, professora, como a gente vai valorar uma prova estatística? Eu não estou dizendo que a prova estatística é a melhor coisa do mundo, mas que ela me dá indícios da conduta. Pensem, vocês como advogados, eu não tenho prova praticamente nenhuma. O cliente senta na minha mesa, no escritório, começa a falar, e eu digo, meu Deus, onde que eu vou conseguir provar isso? Estatisticamente, que aquela empresa, eu vou dar um exemplo, estatisticamente aquela empresa tem 1.000 acidentes de trabalho. Significa dizer que aquela empresa tem uma conduta de cuidado com os trabalhadores, de proteção aos trabalhadores, que ela supervisiona o equipamento de proteção individual, que ela cuida do trabalhador, que ela está ali para aquele meio ambiente, cuidando dele. Tenho minhas dúvidas. Então, percebam, isso tudo, a prova estatística, ela faz crer, ela induz, ela ajuda. Entenderam? Eu ontem estava em uma sessão do tribunal, e aí o advogado acalorado fazendo a sustentação, papapá. O exemplo que eu estou dando para vocês aí, eu disse, Eras, esse processo não foi para o Ministério Público, um acidente gravíssimo de trabalho, a parte ficou cega, gente, cega. Chega a doer o coração. Quando eles começaram lá na discussão, eu peguei e disse assim, Eras, eu vou procurar na procuradoria. Aí entrei no meu sistema da procuradoria, rápido, consegui. A empresa tinha tido um outro acidente de grande porte. A parte tinha perdido um membro no mesmo setor mês passado. Tipo assim, a diferença de 30 dias. Aí eu disse, excelências, eu queria noticiar que estatisticamente esta empresa já demonstra. Aí o advogado fazia assim na tela do computador, com ódio de mim. Eu disse que estatisticamente já demonstra que o meio ambiente de trabalho é caótico, que ele tem vários problemas. Não estou dizendo aqui que ele já está condenado, que ele já tem situações perante o Ministério Público, mas que a gente precisa se debruçar, que a gente precisa analisar e que o Ministério Público quer o acesso aos autos. Olhem só, eu utilizei, porque foi um fato logo em seguida que demonstra o quê? Que essa empresa está com problema, que aquele setor gravíssimo para acidente de trabalho tem problemas, ok? Então, prova estatística. Ninguém está dizendo que isso é fácil, tá? Porque a gente não nasceu com esse meio de prova. Esta prova é utilizada muito onde? Em common law. Nos sistemas onde o direito não é escrito. Então, eles se abeberam, eles vão colher em outras fontes. Que fontes? Sociólogos, antropólogos, institutos de estatística, vocês podem pensar nisso. Pensem que o céu é o limite, olha a criatividade. Vamos lá, isso é que é o bom advogado, a boa advogada. Discovery. O que é o discovery? O discovery é um elemento de prova, um meio de prova,
que hoje nós importamos. Mas nós importamos como, professor? Isso está escrito no CPC? Tem algum canto? Não, gente. Isso é negócio jurídico processual. Negócio jurídico, estou marcando, probatório. Nós já estudamos o negócio jurídico processual, o artigo 190. Eu estou negociando com a outra parte. O que é o discovery? Descobrir. O que é esse descobrir? O verbo do inglês para a prova. Vamos lá. Este descobrir é eu, antes de entrar em juízo, ou já em juízo, são duas situações que eu falei. Antes de ingressar em juízo, eu ligo para o outro advogado e digo assim: bora colher logo a prova? Nós dois, privado, sem juiz, sem Ministério Público, sem Defensoria Pública, sem ninguém, sem Estado, sem instituição pública. Aí eu ligo, doutor Fernando, acho que eu peguei hoje o Fernando, que foi o primeiro, fofo que estava logo na sala de aula. Doutor Fernando, aqui é a doutora Gisele. Olha, eu estou com um cliente tal. O cliente réu é o seu. Sim, Gisele, e aí? Estão em pé de guerra. Vamos lá colher a prova sem juiz? A gente faz pergunta, a gente pega, vê se precisa de perícia. Vem aqui no meu escritório, doutora Gisele, aí eu vou com a parte. Olha, vamos resolver. Vamos ouvir 10 testemunhas. Não, 10 não, 15. Vamos ouvir 15 testemunhas. Não, 15 não, 20. Eu estou usando o absurdo. Mas para vocês entenderem, eu ia conseguir fazer isso em juízo? Não. Íamos conseguir ouvir 20, 30 testemunhas? Não. Tem fatos que precisam? Precisam. Eventos de grande porte coletivos. Pense em situações como desastres ambientais, pense em situações assim de porte, de empresas, de conglomerados, de grandes situações. Vamos ouvir 30 testemunhas, beleza. Vamos ouvir como? A gente vai colocar uma câmera, não estou colocando a câmera aqui para ser gravada essa nossa aula, então. Testemunha, olha para a câmera. Beleza. Diga o seu nome. Meu nome, Gisele Santos Fernandes Góes. Sua idade. Diz que precisa dizer a idade, não vou dizer. Diz que, mentira, vou falar, 49. Qual é o seu cargo? Ah, sou procuradora regional do trabalho e com muito orgulho professora. Que mais? Onde é que a senhora mora? Eu moro na rua João Balbi. Percebam, é como se fosse em juízo, mas não é. Está dentro do escritório do doutor Fernando, com uma câmera, colhendo o depoimento. Aí, fale tudo o que aconteceu. Olha, era assim na empresa, ele chegava a tal hora, aconteceu isso, o acidente foi de tal maneira, e papapá, ele batia na mulher, papapá. Estou até falando direito de família, viram? Qualquer exemplo pode. Qualquer exemplo pode. Por quê? Porque foi um negócio jurídico de prova. Agora, poderia envolver um menor? Olha que aí o exemplo fica diferente. Eu estou falando de pessoas maiores, capazes, sem deficiências, sem nada. Não está com arma, não tem nada, está tudo ok, tudo bonitinho. Pode ser feito fora. Aí, olha, não tem jeito, não fizeram um acordo, então eu vou entrar com ação. Eu digo para o doutor Fernando, tem jeito, avise aí o seu cliente que eu vou importunar em juízo. Aí o doutor Fernando vai perguntar, vai juntar toda essa prova? Vou, a gente colheu já. É uma maneira de quê? Forçar aquele que está vendo, a parte que está vendo como a prova foi colhida, de que ela vai perder em juízo. Se tudo for contra o cliente do doutor Fernando, colhido dentro do escritório, pergunto, o cliente do doutor Fernando vai querer fazer um acordo? Ele pode até não fazer logo, mas quando entrar o juiz vai ver toda a prova e vai dizer assim, ei, doutor Fernando, o senhor não conversou com o seu cliente para tentar fazer o acordo? Está aqui, está tudo provado. O que o senhor quer que eu faça aqui? Vocês fizeram, inclusive, um negócio jurídico. Já está tudo aqui. Percebam, isso pode acontecer dentro do processo de ajuizado? Pode, se as partes pedirem a suspensão, olha a palavrinha, suspensão do processo e determinarem que querem fazer um negócio jurídico sobre provas. Esse é o famoso Instituto da Discovery. Quem é que assiste a série Suits?
lá do Harvey Specter e do Michael, e do Grande Escritório. Em um dos episódios, eu não lembro qual, porque eu já assisti zilhões, eu assisti para dar exemplo para vocês, só por causa disso. Então, em um dos episódios, não é um, eu acho que são vários, tá lá a câmera no escritório, chega a testemunha, colhe a prova e diz assim, mesmo assim, tu vais me processar no final do depoimento? Que é para forçar o que? O acordo. Por isso que quem é que tem mais processo? O Brasil ou os Estados Unidos? O Brasil ou o Canadá? O Brasil ou a Austrália? Porque se a prova é colhida fora, com pessoas capazes, culturalmente aceitam essa situação, é para forçar o acordo e é para evitar demanda judicial. Ou, havendo demanda judicial, colhe a prova fora e já leva montada para o juiz. O processo é muito mais rápido. Entendido? Então, agora, em paz, nós fechamos o Instituto da Prova. E vamos passar, vou abrir a outra lâmina, que é a da nossa sentença. Prova é um assunto espetacular, que tem simplesmente zilhões de teias. Não significa dizer que a gente já esgotou, que a gente ainda vai falar muito e muito e muito de prova. Mas, claro, a gente tem que uma hora passar para outros caminhos. Vamos continuar. Estão vendo? Ainda não, né? Agora que vão ver. Agora sim? Tudo bem? Ok, amores? Ótimo, obrigada, Beli. Bom, sentença. Qual é a nossa unidade? Conceito, classificação, princípio da congruência, elementos, extrapetita, ultrapetita, citrapetita. Já está aqui o esquema de sentença. Eu não tive tempo, gente, me perdoem, de verter isso para o PowerPoint, porque está sendo bem agoniado. Eu estou no concurso do Ministério Público do Trabalho, eu estou em comissão nacional de processo coletivo, está meio conturbado. Mas, se preferirem, se não, o arquivo eu mando para vocês mesmo em um Word, fiquem à vontade, me digam como querem que a gente dá um jeito. Bom, vamos lá. O que é a sentença? Quando a gente pensa em sentença, não precisa nem eu ser aluno de direito. O que é que paira na cabecinha da gente? Que ela é o ápice, que ela é a conclusão, que ela é o fim do procedimento em primeiro grau de jurisdição. E aí eu coloquei para vocês a situação como é um processo no seu procedimento comum. Por que eu já estou preocupada em sedimentar este termo aqui, em colocar um cimentinho nele, procedimento comum? Explico. Porque nós vamos estudar nas nossas unidades seguintes os chamados procedimentos especiais. Por exemplo, ação de consignação em pagamento. A gente já vai ver uma peça inicial. Eu vou separar umas 5 ações, umas contestações. Eu já quero ajudar vocês em toda a parte prática. A gente vai fazer uma sentença, que é uma unidade, tá? Já preparando todo o processo para vocês, tá? Vamos lá. Então, como é o procedimento comum? O que é que difere? Qual é a diferença? No que difere, se eu quisesse escrever aqui, de rito de procedimento especial. Então, porque o procedimento comum, o nome já está dizendo, ele tem fases que a gente espera que ocorram. Mas olhem o que eu vou dizer. Não significa dizer que todas essas fases sempre ocorrem. O procedimento comum é aquele procedimento mais largo, mais cheio, que pode ocorrer tudo, mas pode nem sempre ocorrer tudo. O que é que eu quero dizer com isso? Posso ter um procedimento comum que a prova documental é tão forte, é tão boa, que só trabalha questões de direito, que eu não preciso colher testemunha, eu não preciso ouvir testemunha. Então, pode ser que seja um processo que não tenha o quê?
audiência de instrução. Entendido? Pode ser um processo que termine aqui. Depois da contestação, as partes queiram fazer um acordo. Mas o que o legislador quis dizer, então, com o procedimento comum? Que, se não ocorrer o acordo, se a prova documental não estiver tão boa, que eu vou ter tudo isso, ou seja, inicial, audiência de contestação e ou mediação, eu vou ter a contestação apresentada, eu vou ter a réplica, eu vou ter o saneamento, eu vou ter audiência de instrução, eu vou ter memoriais, que são as razões, a Justiça do Trabalho chama como? Razões finais. O processo civil ainda é carregado do escrito, então, geralmente, elas são escritas, elas não são orais. Na Justiça do Trabalho, via de regra, elas são como orais, tá? E eu tenho quem? O momento que a gente está estudando, sentença, que vai ser passível de quê? De recurso. Professora, eu já quero saber que recurso. Apelação. Qual é o recurso, regra geral, que está sujeita à minha sentença? Apelação. Ponto. Tudo bem? Até aí. Então, o que é o procedimento comum? Aquele que pode se distender em todas as fases até chegar à sentença. Este é um procedimento, rito normal. O que é o rito especial? Eu não vou ter todas as fases. Eu vou ter elementos diferentes. Eu vou ter elementos diferenciados. Por isso que também chama o rito especial, rito diferenciado. Ou seja, um rito diferente. Tudo bem? Até então. Então, eu vou apagar isso. Era para a gente entender. Continuando. O que é a sentença juiz? É naquela que o Estado judiciário se manifesta aplicando a lei ao caso concreto, decidindo o litígio. Agora, eu tenho, olhem lá, não tem aqui classificação? A gente está dizendo a classificação. Eu tenho as chamadas sentenças de mérito ou sentenças definitivas. Eu vou até colocar aqui para vocês, classificação. Eu tenho as sentenças de mérito definitivas que resolvem o mérito. Quais são as hipóteses do artigo 487 do CPC? Verifiquem aí. E eu tenho as sentenças onde há uma falha processual que impede alcançar o mérito, chegar ao mérito, que são as chamadas sentenças terminativas que não resolvem o mérito, ou também chamadas hoje pela doutrina, que eu esqueci de colocar aqui também, sentenças meramente processuais. Não importa a sentença que vocês vão estudar em processo 3. O que importa é que seja sentença. Desafia aqui recurso, apelação. Ponto. Então, aqui, quais são os dois tipos de sentença? Sentença de mérito ou a sentença de forma? A sentença definitiva ou a sentença terminativa? Artigo 485 são as hipóteses de extinção do processo sem resolver o mérito. E o artigo 487, as hipóteses de resolução do processo com extinção, com resolução do mérito. Exemplos, vamos lá. Se eu decidir um processo com prescrição, é com mérito ou sem mérito? Se eu resolver um processo com decadência, é com mérito ou sem mérito? Eu estou colocando pegadinhas de propósito. Prescrição. Barra. Decadência. Com mérito ou sem mérito? Vamos lá. Renúncia. Desistência. Perguntam direto em prova esses exemplos. O que é que acham? Então, vamos lá.
Se eu tiver uma falha de pressuposto processual, já está dizendo, é processo. Então, a sentença é o quê? Terminativa. Fechou? Fechou. Essa é a mais fácil. Se eu disser que julgou de modo procedente ou improcedente, é mérito. Fechou ou não fechou? Então, se eu usar a palavra procedente ou improcedente, o que é procedente? Autor ganhou. Improcedente, autor perdeu. Então, aqui é mérito. Então, é sentença definitiva. Por que essas pegadinhas desses três fenômenos? Prescrição, decadência, renúncia e desistência. Porque o código vai para o Código Civil. Porque aí eu tenho elementos do ato jurídico do Código Civil. Prescrição e decadência é mérito. Nós já estudamos desde lá, a contestação é uma prejudicial. Olhem como os assuntos vão se conectando. Não me escrevam prejudicial de mérito. Isso não existe. Professora, levantando alguém a mão aí, eu li no meu estágio, o meu advogado lá, o doutor, escreve prejudicial de mérito na contestação. Ele está errado. Não vou dizer que ele está errado, tá? Aí eu estou sendo muito maldosa. Eu vou dizer que ele não está sendo tão técnico. Ele está usando um termo que não precisa. Agora eu expliquei melhor, tá? Corrijo. Não é que ele esteja errado. Ele está usando um termo que não deve ser usado. A palavra prejudicial já é o quê? Mérito. Então, eu não tenho que dizer prejudicial de mérito. É um pleonasmo à toa. Que fica sem técnica. Que fica atécnico. Sem a técnica devida. Renúncia. Quem renuncia é um ato abdicativo do Código Civil. Código Civil. Então, é mérito. Eu estou renunciando a quê? Ao direito. Então, eu estou abrindo mão do quê? Do meu direito. E desistência? Desistência é forma. Eu estou desistindo só do quê? Do ato processual. Eu estou desistindo só o quê? Do processo. Então, a sentença é terminativa. Entenderam os raciocínios? Não me errem isso. Isso é direto em prova de concurso. Vamos relembrar. Preliminares. Qual é o artigo das preliminares, que vocês não podem esquecer nunca, que eu disse isso na aula de contestação? Prejudiciais. Palavras-chave. Preliminares, se o juiz acolher, juiz acolhe, sentença terminativa. Prejudiciais, juiz acolhe, sentença definitiva. Não tem erro. Ok? Já deixei aí para vocês. Quando eu falei em preliminares, era que para vocês relembrarem o momento áureo da contestação. E elas estão no artigo 337. Artigo 337. E vão gerar aqui sentença, artigo 485. Fechou? Então, se eu tiver inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da inicial, perempção, dispendência, coisa julgada, ou seja, fenômenos que vão fechar o processo na forma, decisão terminativa. Ok? Aqui, terminativa. Se eu tiver prescrição, se eu tiver decadência, se eu tiver renúncia, eu vou ter prejudiciais. Se eu tiver, lembrem de outras prejudiciais que eu ensinei vocês. Quais são? Pagamento. Se eu tiver novação, olhe os elementos do Código Civil. Se eu tiver compensação, são elementos que prejudicam também o mérito. Eu digo assim, tá, ele quer me cobrar a dívida? Cobrança de dívida. Qual é o procedimento? Ação de cobrança. Procedimento comum.
Ação de cobrança, procedimento comum. Ela pode ter tudo isso. Perfeito. Aí lá na contestação eu digo, a Cananda está me cobrando. Aí eu digo, beleza, ela está me cobrando. Tá, eu sou devedora, mas eu já paguei. Prejudicou. Não tem que o juiz conhecer mais nada. Eu estou reconhecendo que eu devia, mas eu já paguei. O que é que o juiz tem que analisar só? Se o pagamento ocorreu. E aí ele extingue o processo com ou sem resolução de mérito. Bora? Raciocínio. Com resolução de mérito. Pergunta da Samanta, estou vendo aqui. Professora, seria o mesmo caso de decisão de extinguir por inépcia? Vamos lá. Eu pego uma petição inicial, ela está cheia de problemas. Não está direito o réu, está faltando endereço, o que é que o juiz tem que determinar? A emenda. O juiz determina a emenda da petição inicial. A parte tem o prazo de 15 dias. Se ela não emendar a petição inicial, o que é que ocorre? Inépcia da petição inicial. Vamos lá, abram aí, por favor, o celular ou os nossos códigos amados de processo. Artigo 485 diz o quê? Olhem lá. O juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Indeferiu por quê? Porque ela estava inepta. E ele determinou que a parte ajeitasse, corrigisse, e ela não corrigiu. Fechou o processo. Tudo bem agora? Conceito de sentença no CPC. Artigo 203, parágrafo 1º. Destaca-se que sentença é o quê? Salvo as disposições dos procedimentos especiais, olha o que eu expliquei ainda há pouco. Então, esse conceito de sentença é para o procedimento comum, o que acontece com todas as fases. Então, salvo as disposições dos procedimentos especiais, é o pronunciamento por meio do qual o juiz extingue o processo, ou sem resolução de mérito, artigo 485, ou com resolução de mérito, artigo 487. E qual é a consequência? Ele põe fim à fase cognitiva, a fase dele conhecer o problema do procedimento comum, ou, aqui deveria ser um ou é o caso dele extinguir a execução. Porque vocês vão estudar depois, lá no procedimento executivo, que olhem só, eu tenho um cheque na mão. Eu tenho um cheque. Aí eu mostro para quem tem que pagar, para o Matheus. Aí o Matheus diz, eu não tenho dinheiro e não vou te pagar. O que é que eu vou fazer? Eu fico com o papel na mão? Eu preciso do dinheiro. Ele tinha que me pagar e não pagou. Ele passou o cheque, está assinado por ele. O que é que eu vou fazer? Eu vou ingressar em juízo com uma ação de execução. Eu não vou ter que mostrar para o juiz que num dia de verão, em Belém do Pará, lá na DOCA, o Matheus pegou o talão de cheque e passou um cheque para mim. Eu não tenho que explicar nada disso para o juiz. Eu tenho que chegar e dizer, doutor, está aqui o cheque existe e eu quero que ele me pague. Ponto. Isso é executar. E uma ação de execução sobre o cheque termina como? Com uma sentença de execução. Uma hora tem que terminar esse processo. Ok, tá? Nem o artigo 485, nem o 487, isso é uma observação minha, fazem menção à sentença ou extinção. O que é que eu quero dizer com isso? Que o conceito de sentença hoje, ele é mais. Existia na cabeça do legislador brasileiro e do doutrinador brasileiro uma lógica, eu vou voltar acima, tá? Para vocês entenderem agora o que eu vou falar. Que todo processo só podia ter quantas sentenças? Quantas sentenças? Uma. Porque ele começava com inicial, contestação, réplica, saneamento, instrução, alegações finais, sentença. Então, que todo processo, o mundo inteiro, só podia ter quantas sentenças? Uma, que era aqui nesse item 8.
terminava com a sentença. Só que o que é que se observou? Que tem processos, eu vou negritar aqui para vocês, prestem atenção a isso, que é muito importante, que nem sempre eu vou ter só uma sentença. São as chamadas sentenças parciais. Sentenças parciais. E eu vou dar um exemplo. Prestem bem atenção. Vamos lá. Eu hoje ingresso contra o Estado do Pará. Eu sou advogada, Gisele. Por quê? A minha cliente Maria chegou no escritório e disse que foi ao Hemopa. Hemopa, o que é o Hemopa? Uma fundação pública. E nesta fundação pública, ela foi doar sangue. Quando ela chegou lá para doar o sangue dela, ela passou por uma avaliação do médico do Hemopa. E lá no médico do Hemopa, ela colheu o sangue dela e depois eles disseram que ela não poderia ser doadora de sangue, porque ela tinha uma doença gravíssima. Repito, Maria me procurou com a seguinte historinha. Ela entrou no Hemopa, fez um exame de sangue e foi atestado que ela não poderia ser doadora de sangue. Vai continuar a história. Aí ela saiu de lá desesperada, com o diagnóstico de uma doença grave, procurou o seu médico e o médico disse, de jeito nenhum, nós vamos fazer todos os exames e o Hemopa errou. E ela abaladíssima, chorando, achando que poderia até vir a óbito, morrer. Aí ela começou a fazer os exames. Fez exame, não tem nada. Ou seja, o Hemopa errou. Ela quer processar o Hemopa, porque ela ficou abalada psicologicamente, moralmente, no local de trabalho falaram mal dela. Ou seja, ela se sentiu discriminada. Repito, o advogado tinha que ingressar contra quem? O Estado do Pará ou o Hemopa? Vocês já estudaram em direito administrativo. O Hemopa é uma fundação pública. Ele tem ou não personalidade jurídica? Tem. Só que o advogado errou, que sou eu, a advogada. Eu disse, o Hemopa é do Estado. Então, Maria, fulana de tal, brasileira, casada, residente domiciliada na rua tal, vem perante Vossa Excelência propor ação indenizatória de danos morais contra Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. O juiz pega a petição, não lê e manda citar o Estado do Pará. Qual vai ser a defesa do Estado do Pará? O que é que ele vai escrever na defesa? Vocês já estudaram isso. O que é que ele vai escrever? O que é que ele vai escrever? Ele vai escrever que ele é parte ilegítima. Escreveu lá. Ilegitimidade de parte do Estado do Pará. Quem deve figurar no polo é o Hemopa. O juiz, lendo a contestação, olhem lá, vai determinar a réplica. Réplica para quem? Para Maria, que eu sou advogada, e eu digo, não tem nada disso. E mesmo que o senhor entenda, olhem o que eu vou escrever como advogada, aí eu vejo a minha besteira. Mesmo que o senhor entenda que não é caso do Estado do Pará, eu quero que o senhor cite o Hemopa. O juiz acolhe isso, extingue o processo perante o Estado do Pará e manda citar, mandado de citação, o Hemopa. Pergunto, para o Estado do Pará foi ou não uma sentença? Ele saiu do processo, foi retirado. Quem é que entrou? Hemopa. Repito, o processo acabou
Pergunta, sim ou não? Não. Mas acabou para quem? O Estado do Pará. Então, é o quê? Uma sentença parcial. Parcial de quê? De ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Então, agora eu vou ler. Segundo o Código de Processo Civil, a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com base nos artigos 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva, bem como extingue a execução. É a decisão do juiz que extingue o processo sem exame do mérito ou que resolve o processo ainda que não extinga o processo. São as chamadas sentenças parciais ou decisões, ou decisões interlocutórias mistas. O que é uma decisão interlocutória mista? Aí eu vou colocar aqui corpo de sentença, corpo de decisão interlocutória, porque resolveu um problema no meio do processo, mas alma de sentença. Ou seja, é aquela que está com a cara de ser meramente incidental, mas é uma sentença para o Estado. O Estado dorme em paz, porque o Estado foi retirado do processo. Podem as intimações futuras sair no nome do Estado do Pará? Haverá possibilidade de ter um recurso condenando o Estado do Pará? Não. Pode o Supremo Tribunal Federal, se esse processo chegar ao Supremo Tribunal Federal, se ninguém recorreu contra o Estado do Pará, se essa decisão do juiz distinguir perante o Estado, se o Estado foi afastado do processo, pode alguém condenar lá no Supremo Tribunal Federal o Estado do Pará em recurso extraordinário? Não mais. Acabou. Ou seja, atingiu a coisa julgada parcial. Se ninguém recorrer, se todo mundo aceitar que o Estado do Pará está fora do processo, para ele acabou ali o processo. E vai gerar coisa julgada parcial. Então, eu posso ter em um processo quantas sentenças hoje? Quantas forem necessárias. Se o juiz, no meio do processo, tiver qualquer obstáculo e ele extinguir ou perante uma parte ou perante um pedido, eu vou dar agora o exemplo de pedido, repito, se ele extinguir perante uma parte ou perante um pedido, eu tenho sentença parcial. Por que a sentença parcial? Repito, porque o processo não acabou ali. Ponto. O processo continua. Ou são chamadas decisões interlocutórias mistas, porque ela tem a cara de decisão interlocutória, porque o processo ainda não acabou, mas ela tem a alma de sentença, porque ela resolveu um problema do processo e não volta mais àquele problema. Vou dar outro exemplo. Eu entro com uma ação de indenização, cobrando danos morais, danos materiais, danos estéticos e cobrando multa em função de um contrato que foi rompido. Então, eu tenho quantos pedidos? 4. Dano moral, dano material, dano estético e multa do contrato. 4 pedidos. O juiz pega a petição inicial, manda citar o réu contesta, vamos voltar lá ao nosso esqueminha, vem a réplica do autor, ocorre o saneamento, na hora do saneamento, o juiz resolve extinguir o pedido de multa
e diz que o contrato não fez previsão de multa e resolve extinguir o dano moral, dizendo que não houve dano moral. Ele não esperou a sentença, ele resolveu extinguir no saneamento. Se a parte autora não recorrer, ocorreu o quê? Uma sentença parcial. Professora, os juízes fazem muito isso? Via de regra, não. Eles preferem deixar tudo para decidir em uma só sentença. Só que eu pergunto para vocês, vocês como advogados vão esperar o cliente de vocês infartar e morrer esperando a sentença? Ou vocês vão provocar o juiz para, até o saneamento, ele decidir logo essas questões e excluir? O tempo é o maior inimigo de vocês. Para o psicológico, para custas, lembrem-se que vocês estão pagando as despesas do processo. Lembrem-se os honorários advocatícios de vocês. Lembrem-se que o processo é caro e o processo esgota qualquer ser humano que está vinculado a ele. Então, hoje, em função da necessidade do tempo do processo, a gente pode provocar o juiz e ele extingue logo. Entendido? Tá? Aqui eu coloquei para vocês, inclusive, uma decisão. Ai, tá todo desconfigurado aqui. Uma decisão do Rio Grande do Sul. Olhem essa decisão aqui, belíssima, de 2017, logo depois do Código de Processo. Julgado do Rio Grande do Sul, decisão que reconheceu a ocorrência de prescrição em relação à indenização por abandono material, mas determinou o prosseguimento do processo em relação à investigação de paternidade. Que processo é esse, professora? Explique. Explico. É uma ação de pedidos cumulados, de vários pedidos. Que são os pedidos cumulados que a gente já estudou? São os vários pedidos, tá? Nós temos uma ação de pedidos cumulados. Lembrem-se, é o artigo 327. 327, para quem quer anotar. Eu tenho vários pedidos. Eu tenho o pedido de eu quero uma indenização por abandono material e eu quero a investigação de paternidade. Ou seja, eu digo, ele está negando que é o pai da criança e como ele nega que é o pai da criança, ele abandonou a criança. Então, eu quero investigar a paternidade e eu quero que já seja dada para essa criança, para esse menor, uma indenização pelo abandono material. Ele ficou 3 anos sem alimentar o filho. Então, eu vou piorar o exemplo. Eu faço uma ação de investigação de paternidade, cumulada com alimentos, cumulada com indenização por abandono material. Repito, uma ação de investigação de paternidade, cumulada com alimentos, cumulada com abandono material, porque ele ficou 3 anos sem alimentar essa criança. Tudo bem? O que é que eu quero? Dizer que ele é o pai? O que é que eu quero? Dizer que ele tem que pagar alimentos a partir daquela causa, a partir daquela situação investigada, ex nunc. O que é ex nunc? A partir do fato provado. E quero que ele pague o do passado, o que ele deixou de pagar, que ele não quis pagar porque ele abandonou, a indenização por 3 anos. Tudo bem? O juiz pega e diz assim, nossa, 3 anos não, porque aí eu quero a prescrição, 5 anos. Ele ingressa no 6º ano. Aí o juiz diz assim, demorou muito, já houve a prescrição da indenização do abandono material. Então, ele exclui só esse pedido e continua com que pedidos? Com a investigação de paternidade e os alimentos para prover o menor. Logo, eu tive uma sentença parcial quanto à indenização. Tudo bem agora? Ok? Adiante. Elementos da sentença. Quais são os elementos da sentença? Vocês vão fazer uma sentença. Toda sentença tem que ter o quê? Artigo 489, relatório,
fundamentos e dispositivo. O que é o dispositivo? É o fecho da sentença. Professora, eu nunca vi uma sentença. Beleza, a gente vai fazer aqui. Só que agora eu estou falando toda a teoria, depois a gente vai na prática. O que é o relatório? O relatório eu vou colocar lá, nome das partes. O que é que aconteceu no processo? Ou seja, eu vou narrar. Aconteceu o que no processo? Então, eu vou fazer a narração, a historinha do processo. Então, eu quem? O juiz. Então, fulano de tal ingressou com ação de consignação em pagamento, em face de fulano de tal, houve contestação. Na contestação foram arguidas a ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, a prescrição, tá? Houve réplica. Na réplica veio um documento novo. Professora, levanta a mão alguém aí. Eu estou no estágio e eu vejo que relatório, os juízes escrevem bem assim. É o que consta dos autos. Os juízes adoram fazer isso no relatório. O juiz escreve isso daí. É o que consta dos autos. Está errado. Olhem lá. Professora, dá para a gente brincar agora de uma sentença? Claro que dá. A gente está com o computador. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Ah, mas eu acho que eu teria que apresentar de novo. Não, vai enrolar muito o meio de campo. Eu vou fazer aqui mesmo. Depois eu apago. Sentença. Olhem como o juiz faz. Porque ele está cheio de processos. Relatório. Relatório não, é fulano de tal ingressou. Aí ele vai contar a historinha. Tal do processo, aí ele vai dizer. É o relatório. Ele contou a historinha do processo, beleza. Aí ele vai dizer assim, passo a decidir. Quando ele diz passo a decidir, é o quê? Fundamentos. Aí ele vai dizer, aconteceu no fato isso. Houve a prova, essa. Aí ele diz, pelo exposto, decido. Aí ele está em que parte? Para vocês entenderem aqui. Dispositivo. O passo a decidir, ele entra nos fundamentos. E o início é o quê? Relatório. Não tem erro. Aqui é a sentença. Só que os juízes têm 5.000 processos, 6.000 processos, 10.000 processos. Para ele contar toda essa historinha do processo, os juízes começaram a fazer o quê? A abreviar. E começaram a escrever toda a historinha do processo? Não. Os juízes começaram a colocar isso daqui no relatório. É o que consta dos autos. Aí vem a pergunta para vocês, que vocês têm que ser bons advogados e advogadas. Este relatório é nulo ou é inexistente? O que acham? É nulo ou é inexistente? Ah, já vou responder. Samanta e Natasha, eu vi aqui umas perguntinhas. É nulo ou é inexistente? Esse relatório, existe discussão doutrinária. Alguns doutrinadores dizem, doutrina diverge, dizendo que ele nem existe e que esta sentença, ela tem um vício que não pode ser convalidado. O juiz tem que prolatar outra. Então, eu recorro sobre ela. Aí a gente vai ver que recurso é. Porque falta relatório. Não tem relatório. Outros doutrinadores dizem que a corrente majoritária. A corrente majoritária diz que esse relatório é nulo. E que, portanto, o juiz tem que reescrever
a parte do relatório. Seja um ou outro, a gente vai ver em processo 3, que é o cabimento de embargos de declaração, que é o recurso que é para ajeitar a sentença. Eu estou falando simples, tá? Não é ajeitar, é integrar a sentença, é integrar o julgado, é corrigir vícios. Então, agora eu vou apagar o que não nos interessa aqui para eu continuar. Então, o que é o relatório? É a narração do que ocorreu no processo. O que é a fundamentação? É a decisão da demanda, ou seja, de pedidos e causa de pedir. E o que é o dispositivo? É o fecho da sentença, onde ele vai decidir pela extinção do processo sem resolução de mérito ou extinção do processo com resolução de mérito. Tudo bem? Ele vai dizer, pelo exposto, julgo, extinto processo sem resolução de mérito, a teor do artigo 485, inciso 6, a teor do artigo 485, inciso 4. Aí ele vai usar uma expressão também que é da sentença, PRI. O que é PRI? PRI. Publique-se o P, R, registre-se e intime-se. O ato solene. Publicada, registrada e intimada, para que ninguém diga que não conhece o teor da decisão. Então, quais são os elementos da sentença? Relatório, fundamentos e dispositivo. Aí eu vou pular um pouquinho aqui e vou para os vícios da sentença. Toda sentença, ela tem que ser dada conforme o pedido da parte. Que princípio é esse? É o chamado princípio da congruência entre pedido ou sentença, que está disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil. O princípio da congruência entre pedido e sentença é: pediu dano moral, sentença tem que falar sobre dano moral. Pediu dano material, sentença tem que falar sobre dano material. Pediu dano moral contra o Estado, sentença tem que falar sobre dano moral contra o Estado. Sentença não pode ser dano moral contra o supermercado. Sentença não pode ser dano moral contra Estado, município e União. Por quê? Município e União não estão no processo. Entenderam? Então, isto que é o princípio da congruência, também chamado nos concursos públicos, é óbvio que eles vão usar o termo mais difícil, que é o princípio da adstrição. Está adstrito, está conecto. Ele tem que estar ligado, vinculado, adstrito, entre o que foi pedido e a sentença. Pedido, lembrem-se, não é só o autor que pede. Réu também pede na contestação. A contestação pode ter o quê? Elemento de reconvenção. Ela pode ter pedido contraposto. Ou seja, acabou essa lógica de dizer que réu não pede. Réu pede sim. O processo ele tem que ser eficiente. A eficiência do processo hoje é um caminho só. Eu não tenho que ter 10 processos entre as mesmas partes. Eu tenho que ter um processo só, onde o autor pede tudo, o réu pede tudo, os terceiros que se tornam partes. Quem são os terceiros que se tornam partes? Os litisconsortes. Então, todos pedindo tudo, cabe a todos. Tudo bem? Então, a sentença, o que é o princípio da congruência ou da distrição, que se pede, quem pede, tem que o juiz analisar. Essa é a função do Poder Judiciário. Mas se o juiz conceder além do pedido, como é o nome disso? Ultra petita, é um vício da sentença. Se o juiz conceder fora, diferente, fora do que foi pedido, ela é extra petita, outro vício da sentença. Se o juiz se o juiz apreciar abaixo do que foi pedido, a sentença é infra ou citra petita. Como resolver?
Professor, eu sou advogado e advogada. Eu leio a sentença do juiz e vejo que tem, além do pedido, eu pedi que o dano moral fosse até 50 mil reais. O juiz ficou com tanta pena que concedeu 100 mil reais. Estou usando absurdo. Absurdo. Então, ela é acima do pedido. Se o pedido foi 50 mil reais, paciência. O juiz tem que analisar só até o quê? 50 mil reais. Se ele pediu dano moral e o juiz deu dano moral e material, está fora do pedido. Se o juiz, a parte pediu dano moral e material, o juiz só apreciou dano moral, ou o juiz apreciou só dano moral, mas eu não pedi só dano moral ou só dano material, eu pedi os dois. Eu pedi dano moral, dano material, pensionamento vitalício, multa, dano emergente, lucro cessante. O juiz só analisou uns 3. Então, ela é infra ou citra petita. Aí vem a perguntinha, Gisele. Isso é comum no judiciário? Super comum. Por que super comum? Eu não disse ainda há pouco que o juiz está lidando com pressão, com prazo do Conselho Nacional de Justiça, com metas, com 10 mil processos, com 5 mil processos. Então, ele está sem servidor, ele está lotado de problemas. Imaginem agora na pandemia, os juízes em home office, as situações difíceis de colher prova em audiência, colhendo prova por ambiente virtual, ou indo para o judiciário já, vamos pensar no TJE, o TRT também já voltou, em parte. Então, imagine esses juízes indo para um ambiente com medo, com receios. Então, a margem de problemas só cresce para o judiciário. Nós temos que estar atentos, vocês têm que ser advogados, eu costumo dizer, advogado do lápis. Vai lá, ou na tela, marca, grifa, faltou isso, faltou aquilo. Tem que ter cuidado, o zelo com o processo. Por quê? Porque qualquer vício desses, vocês vão ter que ingressar com um recurso que se chama embargos de declaração. Cabem embargos de declaração quando eu tenho omissão, obscuridade, contradição na decisão. E outras hipóteses que eu não vou. Agora, nós não estamos estudando embargo de declaração, obviamente, ainda não é o caso. Se quiserem, porque a curiosidade mata o cristão, vamos ao artigo de embargos de declaração, que é o nosso artigo 1022. Vou deixar aqui, para não morrermos de curiosidade. Obviamente, nosso amor da vida, CPC. Tudo bem? Então, repito, quais são os vícios da decisão? Eu posso ter uma sentença ultrapetita, uma sentença extrapetita e uma decisão infra ou citrapetita. Alguns autores, inclusive, mencionam no latim esse termo, ultra vel petita, ou seja, sobre o véu, sobre a sombra de um problema, usam esse véu. Mas hoje não é mais comum, não. Estou só falando porque aí o que interessa é ultra petita. Tudo bem? Como resolver? Eu tenho que estar atento, então eu tenho que ser um bom advogado, saber tudo o que eu pedi, e saber, na hora de uma decisão, ingressar com que recurso? Professora, qual é o nome técnico? Vem perante Vossa Excelência, qual é o verbo? Opor embargos de declaração. Vem perante Vossa Excelência, opor embargos de declaração. Tudo bem? Tá? Então, vem opor embargos de declaração. Em função dessas hipóteses. O que é que o juiz faz? Recebe os embargos de declaração, corrige, prolatando, o que foi além, corta, o que foi fora, retira,
O que foi a quem aprecia. Tudo bem? Agora, eu, de propósito, pulei isso daqui hoje. Não vou falar na aula de hoje da fundamentação, tá? Vou aproveitar umas coisinhas a mais. Percebam, não é grande nosso esquema aqui. Coisa julgada que é maior. Vamos lá. Como é que ele prolata a sentença? Ou na própria audiência de instrução e julgamento, volto aqui, tá? Para eu ir para as perguntas também, por isso que eu não vou falar de uma parte lá que precisa um pouquinho mais, me entendam, tá? Eu posso, na própria audiência, se eu me sentir confortável, essa audiência se torna como uma audiência de instrução e julgamento. Via de regra, para quem está nos estágios aí, os juízes conseguem prolatar a sentença logo nessa audiência? Não. Então, isso daqui é uma realidade que o Brasil, realmente hoje, não tem ainda. Dizer que o juiz prolata a sua audiência direto, perdão, a sua sentença, estou falando errado, na audiência de instrução e julgamento. Como é a prolação após a audiência, se os debates nela ocorrerem? Aí ele tem, pelo artigo 366 do CPC, o prazo de 30 dias. Se ele designar prazo para os memoriais, o que são os memoriais? As razões finais, volto aqui ao esquema, por isso que eu fiz esqueminha, para ficar mais simples para vocês. Então, eu fiz a audiência de instrução e julgamento hoje. Na audiência de instrução e julgamento, as partes me pediram para apresentar memoriais. É um processo complicado. Aí eu digo, vocês têm 10 dias, prazo comum para me apresentarem memoriais. Aí eles vão apresentar por escrito. Aí, depois desses 10 dias, que começa o prazo de 30 dias para a sentença. Tudo bem? Então, são as 3 possibilidades. Ou ele faz a audiência, que era o ideal, que é o que ocorre, via de regra, no processo trabalhista. Após a audiência, aí ele tem 30 dias, se tiverem memoriais, depois dos memoriais. Tudo bem? Por via de consequência, a publicação e intimação da sentença ou na própria audiência, já intimando as partes na Justiça do Trabalho, é excelente. O juiz já diz o dia da sentença, tá? Já diz o dia, ou ele já publica em audiência, as partes já estão intimadas e cientes. E aí já começa o prazo do recurso. Isso é importante para vocês contarem, vou colocar aqui, para a contagem de prazo recursal. Professora, estou morrendo de curiosidade. Qual é o prazo dos embargos de declaração? Quem é que diz aí o artigo 1022? O prazo é de... Qual é o prazo comum do CPC? O prazo é de 15 dias. O prazo é de 15 dias. Tudo bem? Bom, adiante. Ah, mas e se precisar intimar o Ministério Público, o Defensor Público, a Fazenda Pública? Quem é a Fazenda Pública? União, Estado, município, DF, tá? E entes administrativos, autarquias e fundações públicas. Quando haverá intimação pessoal? O que é intimação pessoal? Intimação pessoal eu já tinha explicado para vocês em processo 1, que é a intimação onde os autos são encaminhados diretamente. Ou seja, mas como é isso, professora, no PJE? A gente recebe na caixa do Ministério Público. Então, por exemplo, hoje um juiz federal prolata uma sentença. Aí ele precisa encaminhar para o Ministério Público Federal. Existe o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, ele encaminha para a Secretaria do Ministério Público Federal,
para que ocorra a chamada com esse encaminhamento dia que eles recebem lá, intimação pessoal, para poder falar na contagem do prazo. Professora, porque eu quero ser defensor público. Então, eu quero saber como conta o prazo para o defensor público. Quando a Secretaria da Defensoria Pública, seja estadual ou federal, ou da União, recebe os autos. Quando o Ministério Público, eu quero ser promotora ou procuradora do trabalho, ou procuradora da República, então, quando o Ministério Público da União, o Ministério Público do Estado, recebe na Secretaria o processo. Isso, inclusive, já foi objeto de um julgado do Supremo Tribunal Federal, tá? Que é quando a Secretaria da instituição recebe os autos. E, por fim, para o encontro de hoje, para eu passar para as perguntas, a alteração da sentença pelo próprio juiz. Olhem só, eu prolato hoje a decisão, mas eu não estou tão bem. Aí, no outro dia, eu prolatei no PJE, eu vejo um erro. Eu coloquei o nome da parte errado. Grafei errado. Eu coloquei lá, Antônio dos Santos Pereira, não era Antônio dos Santos, sei lá o quê. Publicada a sentença, olha o que diz o artigo 494. Acabou o ofício do juiz, acabou o mistério do juiz. O juiz só pode voltar a ela se tiver o quê? O que é que eu escrevi aqui? Se tiver embargos de declaração, tá? Mas eu sou um juiz que no outro dia eu vi um erro, mas um erro que eu tenho como corrigir de ofício, porque é um erro que a gente diz que existe uma inexatidão material ou erro de cálculo. O que são as inexatidões materiais ou erros de cálculo? É um erro de nome, é a indicação do número errado, é a inserção de trecho estranho. Por exemplo, a gente não usa muito Ctrl+C, Ctrl+V, o copia e cola, copiou uma parte errada. A ação é de despejo, copiou de uma ação de consignação e pagamento. Isso acontece direto, meus caros. No outro dia, o que é que o juiz vai escrever? Ele vai lá no PJE, ele abre a pasta do PJE dele naquele processo e ele vai escrever assim, em tempo, vírgula, onde se lê Antônio Pereira, vírgula, leia-se Antônio dos Santos. Ele corrigiu. Isso daqui não é para recurso, ao contrário, ele está evitando o recurso. Ele está evitando o quê? Embargo de declaração. E aí ele é obrigado, quando ele faz essa correção, a fazer o quê com as partes? Intimar em função do contraditório. Aí vem a perguntinha aqui para vocês, depois desse em tempo, que eu vou deixar aqui como um exemplo. Até quando o juiz pode fazer isso? O juiz pode fazer isso só se for imediatamente. Ou ele pode fazer quando ele for provocado nos embargos de declaração. Mas ele tem que correr com um tempo. Seria possível para uma decisão ultra, extra ou infra petita, e eu já vou responder aqui para vocês, não é caso de erro material, mas sim quando tiver um desses vícios, quando houver vícios dessa natureza, aí tem que ocorrer embargos de declaração. Tudo bem? Porque aí já é mais grave. Então, professora, qual é a diferença entre o inciso 1º aqui e o inciso 2º? Inciso 2º é para vícios graves, é o recurso de embargo de declaração, a parte vai ter que opor, e a correção de ofício a requerimento da parte são erros que não comprometem o processo, são chamados pela jurisprudência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça chama de erros materiais. Isso daqui foi
já o STJ que denominou. Tudo bem? Vou parar aqui. Agora eu vou às nossas perguntas. Samantha. Samantha, essa eu já respondi da inepta. Natasha. Professora, eu tenho uma pergunta que destoa do assunto. Não destoa não, minha querida. Está bem aqui. Vamos juntas. A sua pergunta eu coloquei aqui, que era para a leitura de vocês quando eu falei das sentenças parciais. E vamos juntas. Eu tenho uma pergunta. Eu estava analisando o artigo 354, parágrafo único, que está aqui no nosso sistema, no nosso esqueminha, e dizendo que havia determinadas hipóteses, como prescrição, que o juiz irá proferir a sentença. Contudo, o parágrafo único fala que se ele decidir apenas uma parcela, a sentença é impugnável por agravo de instrumento. Qual é a sua dúvida aqui? Perfeita. Toda vez que eu tenho uma sentença parcial, essa é a chamada curiosidade que não quer calar, a curiosidade da Natasha. Ela não vai conseguir dormir hoje, então vamos apaziguar logo, e para vocês não terem dúvida, lendo os livros de doutrina. O que é que eu disse no início do encontro de hoje? Que toda sentença desafia que recurso? Apelação, correto ou não? Quero, professora, o artigo. O artigo qual é? 1013. Opa, o Andrei só apareceu agora, que danado, interessa, mas apareceu. O artigo 1013, tá? Artigo 1012, artigo 1009. 1009 que eu quero. De toda sentença cabe o recurso de apelação. Leiam aí. 1009, da sentença cabe apelação. Aí vocês vão ficar com que ideia depois da minha aula de hoje? Que a sentença parcial, qual é o recurso? Apelação. Iam ou não iam? Mas só que a sentença parcial, acabou o processo? Acabou ou não? Não. Então, não é apelação. Vocês não podem errar. Vocês vão ser brilhantes advogados, mas não podem errar em recurso. Então, artigo, vou colocar aqui em cima. 1009, apelação. Mas quando eu passo por todo o procedimento, se for sentença parcial, é o que a Natasha está querendo na pergunta, que é a dúvida dela. Não é caso de apelação. Vamos lá ao 354. O 354 eu deixei de propósito. Por quê? Porque ele é melhor explicado na aula de recursos. Mas como a Natasha não vai conseguir dormir, eu vou, obviamente, tentar deixar ela com um bom sono. Então, vamos lá. O que é que diz o 354? Que quando ocorre algo do artigo 485 ou 487, o juiz profere sentença. Aí vocês vão lembrar. A professora disse que de sentença cabe o quê? Apelação, que é o artigo qual? 1009. Beleza. Só que aí vem, para nossa dor de cabeça, esse parágrafo único, que diz o quê? Que a decisão, se for por parcela do processo, aí eu vou dizer aqui, se for, vamos lá, eu vou colocar em caixa alta, tá? Em letras maiúsculas. Se for sentença parcial, o que é que diz o parágrafo único? Eita, saiu aqui errado. Parágrafo, melhor escrever logo. Parágrafo único do artigo 354, pergunto a vocês, se for sentença parcial, o que é que está dizendo o parágrafo único? Que não é mais o recurso de apelação. Qual é o recurso? Agravo de instrumento. Agora nós fechamos. Então, vamos lá. Pergunta da Natasha. Quando houver sentença parcial, o cabimento é do recurso de apelação? Não, porque está no meio do processo. O recurso cabível é de agravo de instrumento. Professora, eu nasci de 7 meses e eu quero saber qual é o artigo do CPC que fala no agravo de instrumento. 1015. Artigo
Eu estou no estágio, quero dizer lá para o advogado que eu já sei tudo. Pronto. Podem fazer bonito lá no escritório. Ou nos estágios públicos. Se for sentença parcial, aí é agravo de instrumento, e aí já não é caso de apelação, é caso de agravo de instrumento. Obviamente, se eu estivesse em uma prova síncrona, lá na universidade, com requintes de crueldade, eu iria perguntar isso? Claro que não, meus caros. Se é matéria de recurso, eu não iria fazer essa maldade com vocês. Mas quanto antes vocês começarem a formar a cabeça já para esse momento, perfeito, vocês já estão na fase, vocês já têm que estar imbuídos, que se vocês souberem manejar bem o processo, já é mais de 50%, para serem bons advogados, bons juízes, para serem tudo, tá? Samanta, não fique preocupada. Eu ia até perguntar para a Luísa hoje, que eu não me lembro. Essas histórias de pandemia, a gente fica meio pateta. Se eu já baixei as aulas para vocês, porque eu estou preocupada em perder do Drive. Se eu já baixei as aulas para vocês, porque eu sei que eu já mandei para alguns. Mandei também para o direito, aquele e-mail geral da turma, mas eu vou baixar as aulas e vou mandar para a Luísa, para essas aulas ficarem com vocês. Não, Natasha, você não tem que pedir desculpa por nada, por pressa nenhuma, ao contrário, eu acho que você está certíssima. Eu acho que vocês precisam ir já formatando a cabeça do processo. Aí vem a Samanta, vamos lá, Samanta. Professor, o julgamento antecipado do mérito depende de requerimento das partes ou o juiz pode propor? Muito bem. Vamos lá? Nós estamos falando do julgamento conforme o estado do processo, a pergunta da Natasha. É o artigo 354, 355 e 356. 355, o juiz julgará antecipadamente o pedido, ou seja, o julgamento antecipado do mérito. Vejam só, o juiz, ele não tem que estar adstrito a um tempo de processo, olhem o que eu vou dizer, que essa sentença seja dada só depois de 10 anos, porque ele entende que na cabeça dele tem que fazer tudo isso. Que é que eu disse para vocês, se o tempo urge, se o tempo é o inimigo, se hoje eu tenho que correr contra o tempo, que o processo não pode ter dilações indevidas, se o processo ele tem que ser sempre indevido, o processo legal, com contraditório, ampla defesa, se já houve, se já tem prova documental, ele pode julgar antecipadamente a lide. Ele não depende só da parte, ele deve agir assim. Por isso que o verbo, Natasha, do artigo 355, o artigo 355 diz o quê? Julgará, é imperativo. Então, ele não depende, coloquei aí no chat, ele não depende da parte. Eu devo agir imediatamente assim. Tudo bem? Essas eram as perguntas, nós concluímos, falta só um pedaço, eu não vou dizer pedacinho, porque é uma parte importantíssima, eu peço para vocês muito carinho, se puderem, se possível, porque eu sei que está tudo muito estranho, que foi essa parte que eu pulei aqui, olhem, essa daqui é em relação à fundamentação, é essa daqui, tá? Que é o artigo 489. Por favor, não faltem nosso próximo encontro, porque seria mais fácil vocês aqui direto comigo na síncrona, porque é algo muito importante. Aí a gente vai falar com calma dessa parte do 489 e já vamos ingressar na coisa julgada. Tudo bem, amores? Por hoje estão liberados, em paz, muita saúde, muitas coisas boas. Eu espero que o Círio tenha sido de paz para quem acredita. Tá? Lamentavelmente não pude estar com vocês no Dia dos Professores, eu disse para a Luísa, apesar de ser feriado lá, Dia dos Professores, mas eu tinha sessão no TRT e eu não consegui, enfim, trocar, eu tinha sessão no TRT, que foi da primeira turma, inclusive de um professor da UFPA, o professor Sérgio Rocha, ele conseguiu até dar aula no Dia dos Professores, mas é porque a aula dele é à noite, para a turma 050 ou 060. Mas a minha com vocês era de manhã, eu não consegui. Mas, enfim, não comprometeu nosso programa e a gente vai caminhando. Tá bom, meus caros? Tudo de bom de coração, tá? Aí por esse resto de semana e um abençoado, um bom final de semana, tá? Tudo de bom. Um beijo grande.
tá? Até semana que vem, se Deus quiser. E eu vou falar com a Lu e vou baixar essas aulas, não se preocupem. Quem está perdendo, avisar também, respirem, o que eu quero é que vocês assistam. Porque o pouquinho que eu estou jogando para vocês, que o conhecimento é inesgotável, mas que vocês absorvam, porque vai ser importante depois para a leitura, tá bom? Um beijo, tudo de bom. Tchau.